na tela também. Vai. Passa lá de cá que vai pra... Boa tarde a todos. Vou começar de uma vez. Tem umas pessoas falando que o ônibus atrasou, outros estão passando mal. Quer chegar mais pra frente, não? Tá com vergonha? Luiz Fernando, ele sempre senta longe. Eu trouxe hoje aqui as características do comportamento empreendedor. Por quê? A gente teve falha em 2 aulas. Essas aulas depois eu vou estar conversando com vocês para a gente poder repor nos dias que sejam melhores para vocês. Provavelmente na quarta ou na sexta, então a gente vai repor essas aulas, claro. Mas eu trouxe aqui para a gente explicar um pouco de como deve ser um comportamento do empreendedor. Alguns de vocês que já fizeram, já começaram o curso antes, já estão empreendendo. Hoje é o nosso primeiro dia do nosso amigo ali. Vamos ver se ele vai virar um grande empresário, se vai virar um grande empreendedor. Você gosta de alguma coisa específica? Então você já é empreendedor nato, já é uma... Sim. Então, é basicamente o que eles estão aprendendo aqui. É empreender com aquilo que eles têm em mãos. Porque hoje o nosso maior índice aqui no curso são pessoas jovens que estão ainda fazendo escola, essas coisas assim. Então, eu estou ensinando eles como eles podem ganhar o dinheiro com aquilo que eles têm em mãos. Para poder não só ficar dependendo de pai e mãe, né? Conforme eu falei. Gabriel, você pode passar para mim? Primeiro você tem que buscar a oportunidade e ter uma iniciativa. Primeiro você precisa pensar o que você deseja colocar ou o que está hoje em alta. Eu estava olhando recentemente, as próprias empresas estão tendo uma queda devido ao nosso Brasil, que está do jeito que está, como todos já sabem. Então, por a gente estar tendo essa queda, muitas empresas elas tendem a estar diminuindo sua lucratividade. E elas têm buscado muito outros métodos de como ter outros ganhos. E por incrível que pareça, tem empresa que vende, vamos supor, uma Coca-Cola, ela está colocando agora para vender um outro tipo de refrigerante, para ela não perder esse ramo e não perder todo esse lucro. Então, eles estão buscando propostas e iniciativa para começar isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei com vocês, para você ser um bom empreendedor, você tem que se solicitar antes de ser solicitado. Vamos supor que eu fiz uma pergunta aqui agora. Você tem que ser o primeiro a levantar a mão e responder. Por mais que você não saiba a pergunta, mas você tem que ter a iniciativa de pelo menos tentar responder. Por quê? Quem tem uma mente de empreendedor, ou os grandes empreendedores, eles tiveram primeiramente uma iniciativa. Hoje a gente não conquista uma empresa, a gente não ganha nada sem a gente acordar com uma iniciativa. Por quê? Como funciona isso? Vamos supor que eu quero ser líder de uma equipe, mas eu não tenho iniciativa de estudar como é uma líder. Eu não tenho iniciativa de montar um planejamento, de montar um cronograma. Então, para você ser um empreendedor de sucesso, você deve, primeiramente, ter uma iniciativa. Você precisa desenvolver o seu trabalho buscando as soluções para os problemas cotidianos. Por exemplo, acontece um problema no meio do caminho da sua empresa. A sua empresa, ela do nada para de vender, do nada tem uma queda brusca no PIB monetário. Você tem que ter uma solução para poder aumentar isso novamente. Claro, é difícil, porque tudo mexe com o psicológico também. Mas você precisa ter o plano B, todas as áreas da sua vida. Você tem que ter o plano A, que é a iniciativa, e o plano B, caso a iniciativa tenha algum erro no meio do caminho. Aproveitar as oportunidades é fundamental. Imagina chegar alguém ali naquela porta agora e falar assim: Luiz Fernando, eu vou te levar para trabalhar na empresa lá no Rio de Janeiro agora. Aí ele vai virar e falar assim: não tem como eu ir, não sei o quê. Aí depois, futuramente, ele poderia ter virado um gestor dessa empresa. E é uma oportunidade que às vezes ele não agarrou quando teve. Então eu sempre falo, para você ser um bom empreendedor, você tem que agarrar as oportunidades quando vem. Todas as oportunidades quando vem. Por exemplo, você falou aqui que te usaram na panfletagem, certo? Mas você não ficou conhecido como isso? As pessoas não te conheceram?
Então, sim, sim. Então, mas de qualquer forma, as pessoas elas te conheceram. Quando as pessoas começam a te conhecer, quando você abrir um comércio, você já vai ter passado uma credibilidade que um dia já foi dona de alguma empresa, algum comércio, e as pessoas automaticamente já vão conhecer seu trabalho e comprar com você. Então, por mais que você tenha sido usado naquele momento, você não precisa pensar assim. Você pode pensar que foi um pontapé para o seu futuro ser de sucesso. Eu sempre penso assim nas coisas. Pode passar para mim, Gabriel? Correr risco calculados, que é basicamente o que eu estava falando com vocês agora. Você precisa avaliar as alternativas e calcular todos os seus riscos. Por exemplo, você precisa reduzir os riscos. Pode entrar. Tudo bom? Então, você precisa reduzir os riscos. Vamos supor que a sua empresa você vai investir 10 mil reais. Você pode ter um risco de você investir e não ter nenhum retorno. Ou você pode também duplicar o que você tem hoje. Então, vocês sempre têm que pensar o plano B. Conforme eu falei, se você cair num risco, você vai ter uma solução. Por exemplo, você tem que colocar em situações que implicam risco. Antes mesmo de você criar, aí você vai virar e falar assim: ah, não, Natália, você já está pensando que vai dar errado, que vai dar ruim. Mas você sempre tem que estar com essa alternativa na cabeça também. Porque é isso que vai fazer você ser um empreendedor de sucesso. Você ter um plano B é sinal que você é uma pessoa cautelosa. É sinal que você é uma pessoa que antes de cair, já levantou. Por mais que seja difícil. Passa para mim, Gabriel. Exigência de qualidade e eficiência. Tudo aquilo que vocês colocar a mão para abrir, seja empresa, seja comércio, ou que você venha trabalhar em qualquer lugar, vocês têm que ter qualidade e eficiência. Hoje as empresas não contratam ninguém se não tiver uma excelência, uma qualidade no atendimento. Por exemplo, o que você avalia como um bom atendimento? Eu esqueci seu nome. Qual é o seu nome? Oi? Maria Luísa, o que você avalia como um bom atendimento? Educada. Sim. E você, o que você avalia como um bom atendimento? Exatamente. Um bom empreendedor, você tem que pegar o perfil da pessoa e entender o que a pessoa deseja. Por exemplo, vamos supor que você está trabalhando numa loja e a Drick chega lá e fala assim: quero comprar um tênis. Ele já chegou de bermuda e tem pinta de gostar de esporte. Então, você vai mostrar o que para ele? Um sapato social ou um tênis de correr? Um tênis de correr. Aí se ele virar e falar assim: ah, não gostei, aí você já vai para o outro extremo. Só que você já tem que ter uma avaliação da pessoa assim que ela chega. Já vou olhar para Luiz Fernando de cima e embaixo, já vou ver o que ele gosta. Ele é jovem, você acha que ele vai gostar de sapato social? Não vai gostar de sapato social, só se ele vai casar e não me convidou, entendeu? Mas a gente tem que agir da maneira como a gente queria ser atendido. A gente tem que chegar numa empresa para trabalhar e dar nosso melhor todos os dias. Porque hoje você pode ser funcionário, mas amanhã você vai liderar uma equipe. E eu sempre falo que para você liderar uma equipe, para você ser um bom empreendedor, um bom patrão, um bom chefe, você tem que ter sido um bom funcionário. Porque como é que eu vou ensinar ela a limpar isso daqui se eu nunca limpei? Aí às vezes ela vai limpar de qualquer jeito, para quem nunca limpou vai achar que tá bom. Agora, quando você já fez, você sempre vai saber o que dá errado, o que dá certo. Então, primeiramente, você tem que buscar excelência de qualidade para você saber aquilo que você precisa para a sua própria empresa. Gabriel? Persistência, persistência. Persistência é uma palavra muito pequena e a gente coloca mais dificuldade ainda. Por quê? Quando acontece aqueles obstáculos de, às vezes, a empresa quebrar ou você ter que reestruturar tudo novamente, a gente acaba dando uma esfriada, a gente fica triste, a gente fala assim: caraca, nunca vai dar certo, nunca vai ser aquilo que eu preciso. Então, você precisa persistir naquela empresa que você queira. Eu sempre falo, se você quer ser um empreendedor, você tem que ser um empreendedor. Ah, não deu certo fazendo doce. Muda de ramo.
Pesquisa o ramo que as pessoas estão mais em alta e vai para outro canto. Mas nunca deixe de empreender. Eu sempre ensino os alunos a nunca ser funcionários, e sim ser dono do próprio negócio. Porque hoje a gente não tem que pensar em ganhar, vamos supor assim, salário mínimo. É bom, mas a gente não tem que ter essa mentalidade. A gente tem que ter a mentalidade de ganhar sempre a mais. Se vocês estão aqui hoje, vocês podem ganhar mais. Vocês estão aqui adquirindo conhecimento. É uma hora da semana de vocês podem depois, lá na frente, lembrar. Às vezes as pessoas viram assim e falam assim, ah, não vou lá, é uma hora. Mas, cara, lá na frente você vai falar assim, caraca, deu errado, mas eu tenho que persistir, porque uma hora vai dar certo. Então, você sempre tem que colocar na sua cabeça que fazer um sacrifício pessoal depende de um extraordinário para completar a sua tarefa. Hoje vocês estão fazendo um sacrifício que futuramente vai mudar lá na sua frente. Caso quiser perguntar alguma coisa, tá? Que eles nunca falam nada. Eles são tudo quietinhos. Sim. Sim. Hoje a gente tem aula também de marketing depois em seguida. Sim. 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 Pode passar para mim, Gabriel. Comprometimento. O que é o comprometimento? Não estou puxando sua orelha, tá, Yasmin? Porque eu sei que foi por causa do ônibus. Mas uma coisa que é comprometimento é horário, gente. Por exemplo, se vocês têm um trabalho e tem que chegar 8 horas no trabalho de vocês, cheguem 15 para as 8. Porque vamos supor, eu acordo 7 horas para me trabalhar às 8. Se no meio do caminho quebrar um ônibus, acontecer o pneu da bicicleta furar, ou você começa a passar mal. Então, vocês sempre têm que ter comprometimento com o horário e assumir a responsabilidade daquilo que vocês forem fazer. Por exemplo, eu viro e passo um dever de casa, aí chega na semana que vem ninguém me traz o dever de casa. Isso é falta de comprometimento. Mesma coisa acontece na sua empresa. Se você tiver, vamos supor que você venda chinelo, e o estoque do chinelo do número 3940 acabou. Se você não tiver comprometimento de comprar, você não vai ter para vender. Então, vocês sempre têm que pensar aquilo que vocês têm que colocar como pilar para vocês continuar tendo seus comprometimentos. Por exemplo, esforçar para manter os clientes satisfeitos. Isso hoje em dia é o mais difícil na nossa região. Porque a maioria das lojas que a gente chega, as pessoas não esforçam, as pessoas mal atendem vocês. Tudo cara fechada, ninguém cumprimenta, ninguém dá uma boa tarde, as pessoas já te analisam de cima e embaixo. E tipo assim, não vai comprar nada, vou embora. Eu já tive uma experiência de trabalhar num lugar que uma pessoa que trabalhava comigo foi analisar um cara. O cara não é que estava mal vestido, mas estava largado. Analisaram ele, olharam para ele assim e falou, não vai comprar nada. O cara fez a maior compra do mês dentro da loja. E tipo assim, as pessoas julgaram ele só de olhar. Então isso é algo que a gente tem que pensar muito, que é comprometimento. Aquilo que a gente tem que pensar no que o nosso cliente tem que ficar satisfeito. Passa para mim, Gabriel. Busca de informação. Essa busca de informação ela envolve 3 coisas. É a necessidade do cliente, a competência dos concorrentes e a condição dos fornecedores. Como assim? Necessidade do cliente. Por que o cliente vai comprar o seu produto? Por que ele tem que adquirir o seu produto?
que você vai dar de ganho para o seu cliente se ele adquirir o seu produto? Primeiro, fornecedor hoje é particularmente tudo igual. Claro que você tem que buscar os fornecedores, que você vai ter um lucro maior para a sua revenda. Mas você tem que avaliar primeiramente seus concorrentes. Vamos supor que a Drick venda um celular de R$1.000 e eu vendo o mesmo celular por 1.300. Quem vai vender? Eu ou ele? Ele tá R$1.000. Mas e se eu botar o preço parecido com o dele? Ou se eu for uma marqueteira boa e o meu for R$100 a mais, mas eu falar com ele, ó, o meu você tem suporte, o meu você tem atendimento qualificado, o meu você tem uma capinha extra, uma película. Esse vai ser o diferencial que você vai entregar para o seu cliente. Você vai virar para ele e vai falar assim, da outra loja pode ser até mais barato, mas não tem a mesma eficiência que eu estou te entregando, que é a capinha, que é a película, que é a qualidade. Gente, quer ganhar um cliente? Vira para ele e fala que tem suporte. O celular deu chute, ele pode ligar para você a hora que quiser. Você pode ser R$500 mais caro, ele vai comprar com você. Eu, por exemplo, fui comprar celular lá no Carmo. Eu saí daqui para ir no Carmo comprar um celular. Gastei combustível, mas por causa do atendimento de lá. Eu não achei atendimento aqui. E o preço era o mesmo, saiu até mais caro por causa do combustível. Então pensa, como é que uma pessoa vai por conta de qualidade de atendimento? Passa para mim, ô Gabriel. Estabelecimento de metas. Você precisa estabelecer as metas e objetivos que vocês querem. Por exemplo, eu quero abrir, quero ser um microempreendedor, quero ganhar 5.000 no mês. Para você ganhar 5.000 no mês, você precisa de basicamente o quê? Para você ter um lucro de 5.000, você tem que estar tirando 10.000, basicamente. Então você precisa pensar, você precisa colocar no papel a sua meta que você quer atingir e os objetivos que você precisa para atingir isso. Por exemplo, hoje para mim atingir um emprego dos sonhos, eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho que, em vez de ficar no TikTok, eu tenho que entrar no TikTok e pesquisar como ganhar dinheiro, como estudar marketing, como fazer isso ou aquilo. Então vocês têm que usar as ferramentas que vocês têm em mãos para começar a alinhar a meta de vocês. Eu falei com vocês do caderninho, para vocês começar a colocar todo o gasto que você tem no mês de caderninho. Você vai colocar sua renda e você vai colocar assim, comprei uma água, R$2. Comprei um lápis, R$1. No final do mês, você vai ver se você gastou mais do que você ganhou ou se você sobrou alguma coisa para você. Isso é muito importante, porque você precisa botar no papel as suas metas, botar aquilo que você quer atingir, seu público, para você pegar lá na frente e ter todo o planejamento montado. Sempre falo, por exemplo, eu tenho o meu planejamento montado de janeiro, fevereiro e março. E isso é algo muito importante para vocês ter, porque vocês vão alinhar as metas de vocês vão alinhar o que vocês querem, como vocês querem empreender e o que vocês querem vender. Passa para mim, Gabriel, por favor. Planejamento e monitoramento sistemático. Eu vou trazer para vocês na próxima aula, eu vou até colocar ali depois, vou mostrar para vocês como a gente faz um planejamento todo pelo computador. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular. Então, às vezes, é muito mais fácil vocês terem um planejamento em mãos, um plano de negócio em mãos, que é no celular, do que em folha, caderneta. Porque hoje em dia vocês não vão usar uma caderneta. Então, vocês vão montar um plano de negócio todinho no computador. Vou mostrar a vocês como a gente vai montar isso, para a gente poder planejar, dividir as tarefas, para vocês saberem, por exemplo, assim, vocês podem colocar até no cotidiano de vocês da semana. Hoje eu vou... Faz um planejamento básico. Hoje eu vou lá na Casa Euclides. Amanhã eu tenho isso, tenho aquilo. Quando vocês começam a planejar a própria vida de vocês, isso vai refletir nos negócios, vai refletir em tudo. Você já faz? Então, isso daí é muito importante. Sim. Então, o que acontece? Depois que vocês fizerem todo esse planejamento, vocês vão revisar os seus planos todos os dias. O dia que você não for num determinado lugar que você anotou, você vai falar assim, caraca, eu tinha que ter ido naquele lugar, né? Por que eu não fui?
Então vocês têm que revisar todo o plano e manter todo o registro financeiro para utilizar para tomar decisões. Esse negócio do caderninho do negócio financeiro que eu falei com vocês vai funcionar muito quando vocês falam assim, quero comprar um celular. Aí você vai abrir o caderninho e vai falar assim, não posso comprar o celular esse mês não, porque eu estou no vermelho. Você não vai ficar fazendo conta atrás de conta, entendeu? Então isso vai ser uma forma muito eficaz para vocês. Passa para mim, Gabriel. Conjunto de poder. A persuasão e a rede de contatos. Rede de contatos é primordial para você que quer ter uma grande empresa. Como eu crio a minha rede de contatos? Por exemplo, eu faço parte de uns 15 grupos da região aí, Cantagalo, Cordeiro, Macu. Eu tenho contato de um monte de gente. Quando eu quero vender alguma coisa, o que eu faço? Eu pego aqueles contatos, eu crio uma lista de transmissão no WhatsApp e vai diretamente para esses contatos. Às vezes a pessoa nem me conhece, mas uma determinada vez chegou uma foto minha ali vendendo algum produto. Então isso é uma forma. Hoje em dia o que mais faz você vender é mostrar a sua cara. Não adianta você tirar a foto do produto e falar que o produto é bom, se não tiver o seu rosto ali mostrando que o produto é bom. As pessoas têm mais confiança no seu rosto do que no próprio produto ali. Por isso que as grandes empresas, quando elas querem vender alguma coisa, elas chamam aqueles artistas famosos, aqueles cantores famosos, mas chama tudo, se você perceber. Porque é para passar mais credibilidade. Eu posso pegar esse pano aqui, jogar esse pano aqui e vender. Agora, se eu pegar esse pano, amarrar na minha pessoa, tirar uma foto e vender, vão falar assim, estava usando, deve ser bom, então. Que é aquilo, se alguém comprou, é sinal que o produto é bom. Passa para mim, Gabriel. Independência e autoconfiança. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Você precisa buscar autonomia em relação às normas e controle dos outros. Isso é basicamente tudo para a própria vida de vocês. Por exemplo, independência e autoconfiança, elas andam juntas. Independência é basicamente aquilo que eu já mostrei para vocês. Vocês vão pegar o seu próprio dinheiro e vão investir. E autoconfiança é vocês acreditarem que vocês são capazes. Por mais que às vezes alguém não acredite. Por mais que às vezes que alguém fale assim, não vai dar certo, não vai ser bom, não vai ser isso, aquilo. Cara, dá o primeiro passo, porque em alguma forma vai ter alguém ali se inspirando em você. Então vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Vocês precisam dar o primeiro passo, vocês precisam começar a empreender. Por exemplo, ela, eu acho que está fazendo as artes. Ela não ganhava nada com as artes, hoje ela já vende as artes dela. Ela, antes de chegar aqui, ela falava, eu tenho vergonha de cobrar os outros. Mas ninguém hoje em dia trabalha de graça. Trabalha? Trabalha nada? Então, mas o certo não é, cara. Os designs hoje em dia, você tem que começar a empreender e começar a vender. Passa para mim, Gabriel. Empreendedores de sucesso. Pode passar. Pode ir passando. Pode passar. Volta. Ué. Os grandes empreendedores de sucesso, mas eu sei que estava escrito lá. Eles tiveram excelência, eles tiveram visão, eles tiveram autoconfiança, eles tiveram planejamento, uma execução, uma qualidade. Então vocês têm que anotar tudo isso e começar a olhar. Minha arte é boa? Por que a minha arte é boa? Minha arte é eficaz? Por que a minha arte é eficaz? Qual é a diferença do design que eu faço para a diferença do design que o Luiz Fernando entrega? É a cor? É a qualidade da imagem? É PNG, é JPEG, é o quê? Hoje vocês têm que estar sempre buscando a qualidade que vocês têm que entregar. Temos os fatores ambientais e pessoais. Os ambientais é a inovação, vocês têm que estar sempre inovando. Se você quer ser uma empresa que sempre vende, você sempre tem que estar criando algo. Por exemplo, uma empresa de fast food. Um dia eles criaram o pão, a carne e o molho. No outro dia, o pão, a carne, o molho, o picles. O pão, a carne, o molho, o bacon.
eles estavam sempre inovando. Com isso, existem os clientes do pão, da carne, do molho, mas também existe o cliente que gosta do completo. Então você tem que atender todas as necessidades. Você acha que se eles continuassem criando só o pão, a carne e o molho ia vender tanto igual vende hoje? Não, porque ia ter outros concorrentes. Então você sempre tem que estar de olho nos concorrentes. Implementação, ambientes de competição, recursos incubadores, políticas públicas. Se vocês forem olhar, toda a área que a gente tem, existe um ambiente de competição. É um querendo ser melhor do que o outro. Isso, por um lado, é muito bom. Porque quando tem alguém, isso é do ser humano, tá? Quando tem alguém querendo ser melhor do que você vai lá, vai tentar dar o seu melhor para ser melhor do que esse alguém. Então você vai estudar mais, você vai focar mais. Então vocês sempre têm que pensar nisso. Tem os fatores sociológicos, os fatores pessoais. Tem gente que já nasce com a liderança nata. Tem gente que já nasce com o dom de empreender. Por exemplo, eu, 5 anos de idade, sabe o que eu fazia? Eu não tenho aquelas pulseirinhas de miçanga? Minha filha, eu fazia um monte de pulseirinha de miçanga. Ia para a porta da minha casa. Todo mundo que passava falava, é R$1, R$1. Eu mal sabia ler. Aí eu vendia. Sabe o que eu fazia com o dinheiro depois? Mente de criança. Vai no mercado, compra um monte de bala, um monte de guaravita e chegava em casa toda feliz que eu tinha ganhado dinheiro. Só que isso é desde criança. Hoje em dia, qualquer coisa que eu vejo, eu já quero vender. Eu não vendo avião pegando fogo porque tá longe. Mas minha tia fala, tá, eu sei como é que você consegue. Eu consigo convencer a pessoa que isso daqui é branco e é cochoado e é bom. E a pessoa leva. Eu não sei. Isso já é. Então eu sempre falo, assiste vídeo de persuasão, de psicologia reversa, que é muito bom. Quando você quer vender alguma coisa, você nunca pode olhar a pessoa assim, então, a pessoa está aqui, você está assim. Então, você tem que olhar olho no olho para você passar autoconfiança daquilo que você está vendendo. Às vezes você não sabe nem o que você está falando. Às vezes eu não sei, por exemplo, eu pego o celular, ele vira para mim e fala, quantos gigas foi? Aí você vai lá e inventa. Só que se você olhar no olho da pessoa, tiver tanta autoconfiança, a pessoa vai acabar comprando. Porque eu falo assim, caraca, essa pessoa está ciente do que ela está vendendo, do que ela está fazendo. Pode passar para mim, Gabriel. A importância das MPE no Brasil, das microempresas, no caso. Elas representam 25% do PIB brasileiro. Então, se vocês for olhar, os microempreendedores hoje, eles são 25%. Vocês acham que é pouco? Isso é muito, gente, por incrível que pareça. Isso é cerca de milhões de microempreendedores. Vocês podem olhar que daqui um dia vai existir mais microempreendedores do que CLTs, que são pessoas de carteira assinada. Porque os microempreendedores, eles estão tendo a chance de ganhar mais do que um salário mínimo. E a CLT, às vezes, só está te pagando um salário mínimo. Então, as pessoas, elas acabam cada dia mais investindo, cada dia mais buscando isso. Passa para mim, Gabriel. Causas da morte prematura das pequenas empresas. O desconhecimento do mercado, conforme eu falei no início. Você precisa conhecer aquilo que você está vendendo, você precisa conhecer seus concorrentes, você precisa conhecer para quem você quer vender. Falta de capital de giro, isso também é algo que faz muita empresa morrer. Porque tem gente que às vezes ganha R$50, vai lá e gasta R$50 todo. Mas esqueceu que esses R$50 que você ganhou, você tem que tirar o seu lucro e você tem que tirar um dinheiro que vai fazer reposição futuramente dos próprios materiais. O modismo, o saque de dinheiro para despesas pessoais. Isso daí faz muita empresa morrer também, sabe por quê? Às vezes ela está ganhando tanto dinheiro, está ganhando 10 mil no mês, aí sabe o que ela faz? Amanhã está marcando uma viagem lá para Nova York gastando 10 mil. Aí volta Yasmin. Aí a luz para. Ué, Yasmin, pagou a luz da empresa, não? Ih, fui para Nova York e esqueci. Isso faz muita empresa morrer, gente. Porque você não tirou o gasto que você tem com a sua própria empresa. Pensou? Mas pensa para vocês verem. A gente faz isso. Se você tem R$50, vocês preferem comprar o lanche de 50 ou o lanche de 40? De 50. Pode falar, porque eu sou assim. Aquele ali, ó, se tiver R$100, ele vai torrar os R$100. Então você tem que pensar, você acaba falindo você mesmo, por incrível que pareça.
baixa qualificação de mão de obra. Isso daqui, quando vocês forem dono de uma empresa, vocês têm que pensar muito em quem vocês vão contratar. Porque imagina, Luiz Fernando é um cara super simpático, dono da empresa, e me contrata, vamos colocar de exemplo, Juan. Você chega lá e está na porta assim, ó. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Não pode ser alguém mal-humorado. Aí depois vai chegar lá no Luiz Fernando para reclamar do funcionário dele, mas pode ter certeza que antes de reclamar, metade da cidade já está sabendo que não é para comprar naquela loja porque o funcionário é ruim. Isso acontece muito, gente. Pode passar para mim, ô Gabriel? Causas das dificuldades e as razões para o fechamento das empresas. Isso daqui é até uma matéria que eu tirei do Sebrae, que foi de 2004, mas é uma matéria que não mudou muito aí das alterações, não. É as falhas gerenciais, as causas econômicas, a logística, política pública e outros. Por exemplo, a falta de capital de giro, os problemas financeiros e a falta de conhecimentos gerenciais são os que mais atingem hoje a morte das empresas. Por incrível que pareça. Mas as causas econômicas é a falta de cliente, porque às vezes você vai estar com muita coisa para vender e não tem cliente para comprar. Às vezes você vai estar com mau pagador. Imagina eu vender um negócio de R$100, dividir em 3 vezes, a pessoa pagar a primeira parcela. Não pagou nem o custo que eu tive. Então vocês têm que ficar sempre, eu sempre indico para vocês, não vendam fiado. É meu amigo, é meu comadre, blá blá blá. Dê desconto, mas não venda fiado. Perca 10, 15, até 20%, mas não venda fiado. Porque o vender fiado vai envolver o que você gastou e o seu lucro. O desconto, às vezes, você vai estar ganhando menos, mas você vai ter ganhado à vista. Você não vai estar no prejuízo. Então, nunca venda fiado. Meu pai, meu tio, piorou. Que aí eles vão virar e falar assim, eu te cuidei a vida toda, pra que você está vendendo para mim? Então, não venda fiado, gente, pelo amor de Deus. Sim. Cara, vender fiado Eu já tomei muito prejuízo também, pode falar. Então, vamos fazer, na próxima aula de marketing eu falo sobre isso com você, das artes, me lembra? Eu te passo direitinho, que eu vou te passar todo o cronograma. Fala, Juan. Você quer ver preço de arte também? Não quero falar com você não. Pode passar, Gabriel, para mim, por favor? Pode passar mais um. Isso. Taxa de sobrevivência. Indústria. Você vê que a indústria, o setor está crescendo. Comércio. Ele sempre dá uma caída, porque o comércio depende sempre muito de política, né? Se salário aumentar, todo mundo compra. Se salário não coisar, ninguém compra. Hoje em dia vocês podem ver que o pó de café está pela hora da morte, o arroz está pela hora da morte, e você fica assim, você acha que o comércio não vai dar uma caída? Você acha que as pessoas não vão dar uma caída para comprar roupa, sapato? Claro que vão. Porque se o pó de café, que era R$17, está saindo a 27, é menos R$10 que eu vou ter para comprar uma roupa, um calçado. E hoje em dia as pessoas elas vão buscar mais a farmácia e ao comércio. Então eu sempre falo, quer empreender, gente, quer ganhar dinheiro, vai para o setor de alimentação ou para o setor de farmácia. Você não vê, me fala qual lanchonete que fechou. Me fala qual farmácia que fechou dentro de Cantagalo. Agora faz uma conta, do Euclides até a rodoviária. Na hora que vocês forem embora, vocês contam quantas farmácias tem. Depois vocês me falam. É uma do lado da outra. E todas vivem cheias. Por incrível que pareça. Pode passar para mim, por favor? Pode passar mais uma vez. Mortalidade das empresas. Principais motivos descritos pelos empreendedores: falta de cliente, capital insuficiente, concorrência, burocracia e impostos. Vocês viram que o que mais atinge as empresas é a falta de clientes e o capital insuficiente. O capital insuficiente é porque não teve clientes. Então, hoje em dia, o que quebra uma empresa é não ter clientes, que às vezes você tem para vender.
mas você não tem ninguém para comprar. Então, o que faz o cliente não ir na sua empresa? Primeiramente, o que faz ele não ir é um péssimo atendimento, é preço alto, então vocês têm que sempre visualizar isso. Passa para mim, Gabriel, por favor. Principais motivos: falta de planejamento, que é o que eu estou ensinando vocês, que é montar um plano de negócio, é montar um planejamento. E eu até vou passar para vocês fazerem um negócio para mim, só que vai ser em casa, porque eu sou tão inteligente que eu esqueci de trazer. Mas vai ser muito legal. E quem conseguir fazer, não vale boicote, tá? Porque eu não tô lá na casa de vocês, eu não vou estar olhando. Mas eu trago uma caixa de bombom para quem fizer o mais alto na próxima aula, hein? Tem que filmar, medir e me mostrar. O que acontece? Empreendedorismo é muita estratégia. Eu vi na internet um negócio que eu já fiz na minha casa e eu fiz um desse tamanho. Vocês vão pegar um pacote de macarrão. Todo mundo sabe que é macarrão daquele fininho. Quero ver quem monta a pirâmide mais alta de macarrão. Não sei como vocês vão montar. Não sei qual estratégia vocês vão usar. Mas eu preciso dessa altura assim. Sem cair, tá? Tem que ser sem gravar, mandar pra mim 10 segundos dela em pé. Uma hora ela vai cair, mas eu preciso 10 segundos dela em pé. Quem conseguir montar essa estratégia vai ganhar uma caixa de bombom na próxima aula. Por quê? Por que você não vai? Não, o preço do macarrão tá barato. Já vou dar uma dica. Não montem assim, ó. Todo mundo, você pode passar o durex, mas todo mundo acha que tem que juntar todo o macarrão com o durex para fazer a base. Não é em pé assim. Em pé assim vai cair. Então vocês têm que pensar uma outra forma para poder trazer, hein? Quero ver quem vai fazer, hein? Yasmin vai conseguir. Isso é estratégia, gente. Vocês vão ver. Aquele ali tem cara de que vai conseguir. Vocês podem colocar vários, Só preciso que fique dessa altura, aí é com vocês. Passa pra mim. Fatores críticos de um negócio bem sucedido. Qual será o negócio que vocês querem montar? A Adri que está chegando agora. Na próxima aula, você pensa mais ou menos uma empresa que você quer ter, criar, ou como você quer reestruturar a empresa que você tem, que eu estou sempre aqui à disposição para montar plano de negócio, para ajudar também nisso, entendeu? Aí você pode falar. Qual será o local adequado para o novo negócio? Onde vocês vão abrir? Onde vocês vão começar online? Vocês vão começar com lojinha virtual? Vocês vão começar a vender de porta em porta, que é igual o panfleto que ele faz? Como vocês vão vender? Como você vai dominar o mercado? Como você vai mostrar que o seu produto é o melhor, que sua qualidade é mais eficiente, que você tem um melhor resultado? Então vocês têm que pensar nisso. E como encantar o cliente? Cara, para encantar cliente é sorriso no rosto e simpatia. Você acha que se ele chegasse assim nos outros? Boa tarde. Panfleto, boa tarde. Alguém vai pegar? Vai falar assim, gente, que essa pessoa tá me entregando panfleto? Que essa pessoa... Agora você chega assim, boa tarde, pum, entregou, a pessoa já se sente abraçada pelo seu boa tarde. Então você acaba encantando seus clientes. Passa para mim, Gabriel. Quero abrir uma empresa. Quando começar? Quando uma ideia vira oportunidade, como saber disso? Plano de negócio é uma forma de avaliar a ideia. Primeiramente, quero abrir uma empresa de sorvete. Você vai pegar todas as empresas de sorvete que tem na região. Vai pensar o que eles fizeram para hoje vender tanto sorvete. Primeiro, se tiver uma qualidade ruim, você vai querer ser igual? Não vai. Se tiver um preço, você tem que avaliar o preço que essa empresa tem. Porque se você vai abrir uma empresa de sorvete num lugar que já tem empresa de sorvete, você tem que ter o melhor preço. Melhor preço é a melhor qualidade. Hoje em dia o que manda mais é o preço do que a qualidade. Porque as pessoas hoje em dia elas compram mais pelo valor do que se é bom ou se é ruim, por incrível que pareça. Porque se fosse se é bom ou se é ruim, ninguém ia estar comprando. Tipo assim, as pessoas não estariam comprando Nestlé em vez de comprar Piraquê. Porque o Piraquê é o mais caro. Mas você vê que as pessoas elas sempre vão tendo umas alternativas. Então é sinal que as pessoas elas estão buscando preço e nem tanta qualidade assim. Passa para mim, Gabriel.
E por que é feito de plano de negócio? Por inúmeros motivos, entre os quais alguns são fundamentais. É um instrumento de diminuição de riscos. Ao fazer o plano de negócio, o empreendedor estuda a viabilidade de um produto sobre todos os aspectos. Ele vai estudar se pode dar errado, se pode dar certo, o que ele tem que melhorar, qual a qualidade que ele tem que ter em seu produto. Passa para mim ver na hora que eu vou botar um vídeo para vocês verem. É também uma linguagem de comunicação do empreendedor com ele mesmo. Por exemplo, é um instrumento de reflexão sobre a empresa. Vale a pena? É um negócio que eu sonhei? Não adianta nada vocês querer abrir algo que vocês não têm domínio, que vocês não gostam. Por exemplo, ele gosta de futebol. Pensou se ele abre um negócio de dança? Nada a ver com ele, né? Então ele vai ser sempre uma pessoa frustrada. Antes de dar certo, ele já vai achar que deu errado, porque no fim não era algo que ele gostava. Eu vou parar nesse slide 44 e vou botar um vídeo para vocês assistirem sobre o empreendedor que eu trouxe. E depois eu vou dar 5 minutinhos para a gente iniciar outra aula, pra vocês beberem uma água. Vai poder ser fácil. Acho que tá abaixo. As 7 chaves essenciais. Deveria escolher a V4 Company para cuidar do marketing. Agora, as 7 chaves essenciais que você precisa trabalhar em você mesmo ou mesma para empreender do jeito certo, todos os dias. E não estamos falando de ferramentas técnicas ou conceitos complexos. Pelo contrário, são pontos simples e diretos que, sem dúvida, farão toda a diferença no seu dia a dia. Para começar a empreender, especialistas recomendam desenvolver um plano de negócio, realizar uma pesquisa de mercado, estudar bem o público-alvo, montar um capital de giro, fazer um plano de marketing, planejamento financeiro, entre outros pontos muito importantes. Mas muitos esquecem de algo extremamente importante, de olharem para si mesmos. Isso é essencial não só antes de abrir sua empresa, mas também ao longo de toda a sua jornada empreendedora. Tenha em mente que empreender é enfrentar bons e maus momentos a toda hora. Por isso, essas chaves são fundamentais para conquistar seus resultados na sua jornada empreendedora. E elas vão te lembrar sempre de como se comportar com o seu negócio. Lembre-se, você é a pessoa principal responsável por fazer as coisas acontecerem. O sucesso da sua empresa depende de você. Então vamos lá. 1. Trabalhe com algo que tenha paixão. Faça uma lista com todos os tipos de interesses ou assuntos que você tenha afinidade e que goste. Se possível, aquilo que você tenha paixão. Tenha em mente que trabalhar com o que gosta e conhece bem é muito mais vantajoso do que trabalhar com algo que não conheça ou não goste. Empreender é algo que funciona muito melhor quando nós temos conhecimento sobre o assunto e sua área. Desse modo, teremos uma base muito maior para conseguir ter informações relevantes e conseguir trabalhar bem isso no dia a dia. Assim, para ter sucesso, trabalhar com algo que tenha paixão é fundamental. Por isso, fazer essa lista fará com que você tenha uma visão mais ampla das suas preferências e analisar aquilo que realmente gosta. 2. Encontre seu propósito.
Procure definir, entender e enxergar bem o seu propósito, tanto da sua vida quanto do seu negócio. O propósito faz com que a gente acredite no caminho a ser seguido. Isso nos dá motivação e inspiração verdadeira todos os dias, aumentando sempre as nossas energias para conquistar nossas metas e objetivos. Muitos empreendedores iniciantes buscam cegamente o dinheiro. No entanto, tenha em mente que um dinheiro sustentável é consequência e resultado do seu trabalho bem feito e sólido de todos os dias. E para fazer algo bem feito, por muito tempo, funciona muito melhor quando você tem um propósito bem definido, algo que realmente você acredita e tenha muito valor para você. Trabalhe com algo que tenha paixão verdadeira. 3. Acredite em você. O primeiro passo para empreender é acreditar em si mesmo ou mesma e se comprometer com a sua causa e objetivos. Ter um propósito é essencial para saber onde você quer chegar e como enfrentar os obstáculos que surgirem. Empreendedores de sucesso acreditam não só neles mesmos, mas também na sua capacidade de realizar sonhos, atingir metas, engajar pessoas e fazê-las caminhar na mesma direção. 4. Faça uma autoanálise. Um passo muito importante é fazer uma autoanálise. É preciso ter sinceridade e apontar não só seus pontos positivos, mas também os negativos. Desse modo, conseguir se conhecer é extremamente importante para você não cometer erros por motivos emocionais, porque será você a principal pessoa para fazer com que seu negócio dê certo e tenha muito sucesso. E para empreender do jeito certo, a razão precisa ser sempre muito clara. Assim, nessa autocrítica, pontue quais são suas habilidades, talentos, desejos e defeitos. De fato, esse é o momento ideal para você fazer uma análise SWOT da sua própria pessoa, listando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dessa maneira, você conseguirá enxergar o que pode te ajudar e também te atrapalhar durante todo o processo da construção e manutenção do seu próprio negócio. 5. Resiliência. Resiliência é a sua capacidade de se manter firme diante das adversidades. É superar barreiras e continuar lutando com consistência. Sem resiliência, as dúvidas podem gerar pessimismo, levando a pensamentos negativos que minam o sucesso do seu negócio. Não deixe o pessimismo tomar conta. Resiliência é o que te dá a serenidade para lidar com o trabalho e a vida pessoal. É o que te permite se adaptar às realidades inesperadas e seguir em frente. Empreender é um desafio diário. Por isso, pergunte-se: você é resiliente? Consegue encarar problemas com seriedade e ver as mudanças como algo natural? Lembre-se, todo negócio tem altos e baixos. Quanto mais resiliente você for, maior será a sua chance de sucesso. 6. Tenha sua vantagem injusta. Vantagens injustas são características ou circunstâncias únicas que nos dão uma vantagem sobre os outros. E elas podem ser naturais, como por exemplo, de um jogador de basquete bem alto ter uma vantagem sobre um jogador mais baixo. Ou então, podem ser adquiridas, como conexões sociais ou educação privilegiada. Logo, reconhecer e alavancar essas vantagens injustas é fundamental para se destacar no mercado competitivo, no mundo dos negócios. Dessa forma, o conceito de vantagens injustas gira em torno da ideia de que nossos contextos e experiências individuais nos proporcionam diferenciais. Em outras palavras, ao invés de buscarmos as mesmas soluções que todos, as vantagens injustas nos incentivam a personalizar nossa jornada. Assim, ao identificar nossas circunstâncias únicas, podemos criar estratégias sob medida que nos destaquem e nos levem ao sucesso, criando oportunidades únicas e alcançar resultados excepcionais. Então, se quiser entender mais sobre vantagem injusta e como encontrar a sua, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Apenas comece. Para tirar sua ideia do papel, você precisa começar, e que seja agora. Faça uma lista de ideias, desenvolva um plano de negócio ou simplesmente abra seu próprio negócio. Apenas comece. Não procrastine, não tenha medo. Confie em si mesmo ou mesma e assuma a responsabilidade pelo sucesso da sua própria empresa. Problemas vão surgir, mas não deixe que isso te pare. Evite a zona de conforto, ela pode sabotar sua jornada empreendedora. Que, de maneira bem resumida, a expressão zona de conforto se refere a um estado mental e emocional em que nos sentimos seguros, sem a pressão de enfrentar novos desafios. No entanto, é importante entender que essa zona, embora ofereça segurança e estabilidade, também pode ser uma armadilha que nos impede de crescer e alcançar nosso verdadeiro potencial nos negócios e na vida profissional. Para muitos, a zona de conforto representa um lugar de proteção contra o fracasso, rejeição ou críticas. No entanto, ao nos mantermos presos a esse estado, limitamos nossas oportunidades de crescimento, aprendizado e inovação. E no mundo dos negócios, a zona de conforto pode ser muito prejudicial, porque o mercado é dinâmico e competitivo, exigindo constante adaptação e evolução.
Logo, profissionais que resistem às mudanças e se acomodam correm o risco de ficar para trás, enquanto aqueles que enfrentam novos desafios tendem a abrir portas para grandes oportunidades. Além disso, tenha confiança no que está fazendo. Com planejamento, resiliência, comprometimento e consistência, seu negócio estará no caminho certo, pode acreditar. Mas existem muitos outros pontos que precisam ser bem trabalhados, principalmente as suas questões mentais. Por isso, sugerimos muito conhecer os principais pilares mentais que você... Eu vou dar 6 minutos para vocês beberem água e ir ao banheiro.